Lei 9.613 de 98, lavagem e ocultação de bens. Tá? Lavagem e ocultação de bens. Qual é a página aí, gente? Página 39, tá? O pessoal do online. Página 39. Legislação especial, tá? Página 39. Legislação especial. Lavagem de dinheiro, tá? Lavagem de dinheiro, tá legal? Bem, vamos aqui uma definição, né? O que seria essa lavagem de dinheiro? É a conduta segundo a qual pessoas oculta ou dissimula a natureza, a origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos e valores provenientes, direto ou indiretamente, de infração penal, com o intuito de parecer que se trata de dinheiro de origem lícita. Tá? Em palavra mais simples, lavar é transformar o dinheiro sujo. Por que dinheiro sujo? Porque ele é oriundo de um crime em dinheiro aparentemente lícito. Tá certo? Então, o que você tem que ter em mente aqui é que esse dinheiro, tá? Ele se origina, tá? Ele se origina de uma ação criminosa, tá? É um dinheiro sujo porque a origem dele é de um crime. Então, imagina que o cara ele é traficante, tá certo? E com aquela venda do tráfico, ele pega aquele dinheiro e vai comprar bens móveis e bens imóveis. Compra e depois vende aqueles bens, né? Então, veja, era um dinheiro sujo, né? Que ele comprou aqueles imóveis e com a venda daqueles imóveis, ele transforma aquele dinheiro sujo em dinheiro lícito. É isso que é a lavagem de dinheiro, tá? É isso que vocês têm que ter em mente, tá? Já existe um outro crime que ele responde em função dessa ação ilícita, de onde surge esse dinheiro ilícito, tá bom? Bem, vamos anotar aí logo. Logo de início, de cara, ele já dá pena, tá? Coloca aí a pena. O crime, a pena por este crime é reclusão de 3 a 10 anos e multa. Então, escreve logo isso. Tá? Então, escreva aí, por favor. A pena por este crime, reclusão de 3 a 10 anos e multa. Então, logo no artigo 1º, tá? No artigo 1º, ele já dá essa definição aí, tá certo? Que é a pena. Geralmente, nas outras leis que nós estudamos, essa pena, ela aparece lá no finalzinho da lei. Nesse caso aqui, né? Neste caso, ele já aparece no artigo 1º, ele já aparece a pena deste crime, tá? Ocultar, dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação, propriedade de bens, direitos e valores provenientes direto ou indiretamente de infração penal, tá? Ou seja, de onde surge esse dinheiro? É de uma infração penal, tá certo? É de um crime, é um dinheiro sujo, tá certo? Bem, e aí ele diz o seguinte lá no parágrafo 1º, veja. Incorre na mesma pena quem oculta, dissimula, assim, né? Rapidamente, deixa eu voltar aqui, com relação à pena, tá? Então, você percebe que a pena aqui é reclusão, né? Aquela história que a gente já conversou. Quando o crime é gravíssimo, a pena é reclusão. Quando o crime é grave, a pena é detenção. A gente já conversou a respeito disso, que a gente vai usar isso sempre como parâmetro
Porque não dá para ficar decorando as penas de todos os crimes, tá certo? E aí a gente usa como parâmetro isso. Então, quando é gravíssimo, a pena é reclusão. E quando é grave, a pena é detenção. Tá bom? Então, aqui você percebe que é um crime gravíssimo, né? Então, logo, a pena é reclusão. Tá legal? A pena é reclusão. Tá. Vamos lá. E ele diz, né, que incorre, tá certo? Na mesma pena, aquele que oculta ou dissimula a utilização de bens, direitos e valores proveniente de infração penal. Aquele que oculta ou dissimula a utilização desse bem, né? Então ele pega aquele dinheiro sujo, compra alguma coisa, né? É um imóvel ou um móvel e oculta, dissimula, tá certo? Também é a mesma pena. Então, olha só, incorre na mesma pena, cadê? Fração penal. Os que converter em ativos lícitos, aquela história que eu te falei, ativos lícitos. O cara vende, pega o dinheiro sujo, compra o imóvel e depois vende. Então, ele está convertendo em ativos lícitos. Os que adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem depósito, movimento ou transfere. Então, aqui você percebe o seguinte, aquele que adquire também comete o crime. Importa, exporta bem ou valores não correspondentes aos verdadeiros. E aqui aparece duas situações, aquele que importa e exporta. Também vai incorrer na mesma pena. Tá certo? Bem, aquele que utiliza na atividade econômica ou financeira bens, direitos e valores provenientes de infração penal, olha aqui, participa de grupos, associações ou escritório, tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes provenientes desta lei. Então, olha aqui, grifa aí. Então, aparece aqui, ó, associação ou escritório, tá? Então, aquele que participa de grupo, faz parte de uma associação ou de escritório, tá? E que tem conhecimento que essa atividade principal ou secundária, tá? É ilícita, tá certo? Então, vamos pensar aqui, os contadores, pessoal que é contador, né, que tem um escritório de contabilidade, ou mesmo os advogados, né, tem um escritório de advocacia e que sabe que aquela prática também é uma prática ilícita, também pode ser responsabilizado, tá bom? Bem, anota aí no teu caderno, outra coisa importante. Coloque aí no seu caderno. Este crime é punido. Este crime é punido com a tentativa. Este crime é punido com a tentativa. Tá? Com, vírgula, com a pena correspondente ao crime consumado, com a pena correspondente ao crime consumado, com a pena correspondente ao crime consumado, grifa, vírgula, diminuída de 1 a 2 terços. Diminuída de 1 a 2 terços. Tá? Então, olha só. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Então, olha só. Então, este crime, tá? Então, vamos lá. Então, a pena deste crime é reclusão, tá? Então, a pena é reclusão, não é isso? Reclusão de 3 a 10 anos.
tá? Agora, se esse crime, tá, for cometido na forma de tentativa, o que é tentativa, professor? Olha para cá. O crime tentado é quando ele é iniciado, inicia-se a sua execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, perceba o detalhe que é o seguinte, tá? Ele se inicia e ele só não se consuma não pela vontade do agente, mas pela vontade de terceiros. Isso é um crime tentado, tá certo? Isso é um crime tentado. Tá onde isso, professor? Não tá aqui. Não, isso não aparece aí na tua lei. Como é que tá na tua lei? Tá assim na tua lei, olha. Olha como é que tá na sua lei. A tentativa é punida nos termos do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal. Então, tu percebes que ele faz menção ao artigo 14, né? Parágrafo único. O artigo 14, parágrafo único, está aqui, ó. Esse que é o artigo 14, tá? Então, lá no artigo 14 do Código Penal, diz o seguinte, tentativa. Aí ele diz no inciso 2º, o que é um crime tentado? É quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, tá? E aí ele diz, qual é a pena? A pena da tentativa. Cadê? Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços, tá? Então, a tentativa, vou colocar aqui, então, a tentativa, tá? A tentativa, ok? Diminui, né? É um atenuante, né? Diminuída de 1 a 2 terços, tá? Então, a tentativa, isso é importante, tá? A tentativa, há uma diminuição da pena, tá? Há um atenuante, ok? De 1 a 2 terços, tá? Ok? Bem, vamos em frente. Então, isso aqui, essa tentativa é um atenuante. Coloca aí. Tá? A tentativa vai haver um atenuante na pena. Tá? Agora vai aparecer um agravante. Tá? Então, coloca aí, agravante. Tá? A tentativa é atenuante. Tá? Vai aparecer o agravante. Tá? Vou colocar esse agravante um pouquinho mais aqui embaixo. Deixa eu achar aqui o apagador. Não, faz o seguinte. Não, faz o seguinte, não vai ficar legal isso. Coloca outro atenuante aí. Tá? A tentativa é um atenuante, tá? Coloca outro atenuante aí, para ficar melhor, tá? Para não ficar misturado isso. Então, olha para cá. O que eu estou fazendo? Eu estou destacando os atenuantes e os agravantes. Então, a tentativa, tá? É um atenuante. Coloca outro aí. Outro atenuante. Tá? O outro atenuante, olha para cá, né? Cadê? A pena poderá ser reduzida e ser cumprida em regime aberto, semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-lo ou substituí-lo a qualquer tempo por pena restritiva de direito, se o autor, coautor, parte colaborar espontaneamente com as autoridades. Então, isso aqui é o quê? A colaboração premiada. Coloca aí, colaboração premiada. Colaboração premiada. Já tinha aparecido isso aqui? Não.
Já tinha aparecido alguma lei, a colaboração premiada? Já, né? Já. Então, a colaboração premiada é aquela história que o cara vai entregar todo mundo, que é o tal do X9, tá? Então, olha, a colaboração premiada também, tá? Vai diminuir a pena. Vai diminuir, coloca aí. Diminui a pena de 1 a 2/3. Tá? De 1 a 2/3. Ok? De 1 a 2/3. Então, preste atenção na prova, tá? Eu estou destacando para vocês os casos de atenuante, tá bem? Então, aparecem 2 atenuantes. Atenção na prova. Aparecem 2 atenuantes. Primeiro atenuante, tentativa. É um atenuante, tá? Colaboração premiada é outro atenuante. Tá certo? Vai haver uma diminuição de quanto? De 1 a 2/3. Tá legal, gente? Vocês estão entendendo, né? Tá? Então, é importante que é assim que eles perguntam na prova, tá? Quais são os atenuantes, quais são os agravantes? Eu não sei até que ponto o teu professor de penal tem trabalhado essas coisas com vocês, mas ele já deve ter falado de atenuante e agravante, não já? Professor de direito penal? Sim ou não? Hein? Já? Certo. Certo. Então, vou fazer o seguinte, vou melhorar esse meu esquema aqui, tá? Tentativa. Então, e colaboração premiada. Vou só melhorar esse meu esquema aqui, que não tá bom, não estou gostando dele. Eu vou melhorar aqui o esquema. Tentativa. Vou colocar aqui. Colaboração premiada. Colaboração premiada. Tá? Colaboração premiada. E aí, esse atenuante diminui de 1 a 2/3. Tá? Vamos ver agora os agravantes, tá? Então, vou colocar aqui agravante, atenuante, agravante. Coloca aí. Quais são os agravantes? Tá? Aí ele diz, vai aumentar a pena, né? O atenuante diminui de 1 a 2/3, e o agravante ele vai aumentar a pena de 1 a 2/3. Tá? O agravante aumenta a pena de 1 a 2/3. Em qual situação? Né? Se for cometido de forma reiterada. Cometido de forma reiterada. Tá? Cometido de forma reiterada. Tá legal? Anota aí, então, ok? Então, na prova, quais são os atenuantes? A tentativa, né? Se o crime foi cometido da forma tentada, e a colaboração premiada, né? Diminui quanto? Atenuante diminui, de 1 a 2/3. Agravante aumenta, de quanto? De 1 a 2/3, o mesmo tempo, tá? Cometido de forma reiterada. Ok, gente? Tá? Bem, ok? Agora presta atenção para cá. Olha só. Com relação a essa colaboração premiada, que é o X9, ele diz o seguinte, presta atenção, tá? Aí eu quero que tu grifes aí, tá? Vamos lá para a tua lei. Pega aí o parágrafo 5º. Que artigo é esse?
Eu acho que o artigo 1º ainda, né? É o artigo 1º, parágrafo 5º? É, gente. É. Onde ele fala, a pena poderá ser reduzida. É isso aí? Tá. Então, parágrafo 1º ainda. Olha só. O que eu quero que tu entendas aqui é o seguinte. Grifa aí. Poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Tá? A ser cumprida, grifa, regime aberto ou semiaberto. Tá? Então, ele vai ser cumprido em regime aberto ou semiaberto. Tá certo? Será cumprido em regime aberto ou semiaberto. Facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la, grifa, deixar de aplicá-la ou substituí-la. Tá? Uma outra coisa importante. A qualquer tempo. Grifa isso. A qualquer tempo. Então, preste atenção. Tá? O que vai acontecer com o X9? Ele não vai para regime fechado. Lembra que a gente já conversou? Existe o regime fechado, não é isso? O regime semiaberto e o regime aberto. A gente já conversou sobre isso aqui. Tá? Então, o que ele diz aí? Se o cara participa da colaboração premiada, vai entregar todo mundo, ele vai para qual regime? Ele pode ir para o regime aberto ou semiaberto. Tá? O regime semiaberto é aquele em que ele trabalha, pode trabalhar fora e à noite ele é recolhido. E o regime aberto é aquele que ele fica com Wi-Fi no tornozelo. Tá legal? Certo? Então, vai depender de quem? Vai depender do juiz. Ou o juiz ainda, preste atenção, pode deixar de aplicá-la ou substituí-la. Tá? Ele pode substituir por medida restritiva de direito. Vocês lembram do que é medida restritiva de direito? Já falei aqui. A medida restritiva de direito é uma pena alternativa. Tá? Pode puxar aí na lei mesmo ou substituí-la. Puxa aí mesmo na lei, aí mesmo dentro da lei. Aí tu puxa assim, substituí-la, aí puxa assim uma setinha, medida restritiva de direito. Tá? Medida. O que é essa substituí-la? Por medida restritiva de direito. Aí ele fala aqui, né? Ele fala lá na frente, medida restritiva de direito. Tá? O que é essa medida restritiva de direito? Coloca aí, penas alternativas. Pronto. Medida restritiva de direito são penas alternativas. Tá certo? Penas alternativas. Tá legal? Penas alternativas. Tá? Vou repetir. Presta atenção. O cara é X9. O cara entregou o pessoal. O que acontece com ele? O juiz vai colocá-lo, tá? No regime semiaberto ou aberto, ou o juiz pode ainda fazer o quê? Deixar de aplicar, né? Deixar de aplicar essas penas, em vez dele ser preso, substituir por medidas restritivas de direito, que são penas alternativas. Mas preste atenção, em nenhum momento ele vai deixar de ser punido. Tá claro isso, gente? Ele não vai deixar de ser punido, tá? Você percebe, então, que o juiz vai dar tipo um bônus para ele. Tá bem? Uma outra coisa importante, que ele diz aqui, que eu pedi que você grifasse, a qualquer tempo. Esse a qualquer tempo significa o seguinte na prática, que essa medida aqui pode ser tomada durante a fase de inquérito, tá certo? Ele ainda não foi julgado, tá? Antes do julgamento, tá? Antes do julgamento, ou após o cumprimento da pena. Então, após o cumprimento da pena, ele tá lá na penitenciária, tá legal? Tá? E aí o juiz pode aplicar essa colaboração premiada. Deu para entender, gente? Então, isso cai na prova, é sério. Esse a qualquer tempo significa isso, tá? Que pode ser aplicada antes do julgamento ou depois do julgamento, mesmo que ele já esteja cumprindo a pena. Tá legal? Tá entendido isso? E aí ele fala, né? Olha para cá.
o autor, coautor, participe, colaborar espontaneamente com a autoridade, prestando esclarecimentos que conduzam a apuração das infrações penais e identificação dos autores, coautores, tá? Tá certo? Bem, uma outra coisa importante aqui é, para a apuração do crime de que trata este artigo, admite-se a utilização de ação controlada e de infiltração de agentes. Você lembra da ação controlada? Nós vimos aqui ação controlada. Foi aqui que eu falei da ação controlada? Acho que foi. Ação controlada é aquela que está tudo pronto para dar o flagrante. Você lembra dessa história? Né? E aí, o delegado diz, olha, não é o melhor momento, vamos segurar. Tá? Então, esta lei permite a ação controlada e a infiltração de agentes. Lembra da infiltração de agentes? É quando um policial ele é infiltrado na organização, tá certo? Quando não consegue-se, de uma outra forma, os meios para obter as provas, né? Infiltra-se um agente policial dentro da organização. Lembra dessa história? Que ele era infiltrado dentro da organização criminosa para conseguir as provas que não estavam sendo obtidas de uma outra forma, lembra disso? Então coloca aí no teu caderno. Tá? Admite-se, coloca assim, coloca um if embaixo, tá legal? Admite-se ação controlada e infiltração de agentes. Coloque aí. Admite-se a ação controlada e infiltração de agentes. Admite-se ação controlada e infiltração de agentes. Tá certo, pessoal do online? Tudo certo aí? Cadê o pessoal do online? Beleza? Tá? Podemos avançar? Vamos lá. Artigo 2º, né? Então, diz o seguinte, tá? Obedecido às disposições relativas ao procedimento comum dos crimes punidos com reclusão e competência do juiz singular. Então, grifa aí, tá? A competência para julgamento desse crime é do juiz singular. Tá certo? É o juiz singular. Tá? Ok? Tá, eu vou avançar aqui. O detalhe é o seguinte. Eu falei para você que a lavagem de dinheiro é um crime que vai ser configurado em função de um dinheiro sujo que surgiu de um outro crime. Essa lei aqui, ela vai falar em crime antecedente. Deixa eu ver aqui. Tá? Deixa eu ver aqui onde é que ele fala. Tem algum momento que ele fala aqui dos crimes antecedentes. Ah, não vou achar agora. Tá? Não vou achar agora. Mas o que é importante que você entenda, tá? Que existe um crime antecedente, de onde surgiu o dinheiro. E esse cara, ele está sendo processado, tá? Ele é um traficante, imagina assim, para a gente conseguir materializar isso, é um traficante que está sendo processado por um crime de tráfico. Tá certo? De um crime de tráfico. Tá? Bem, e ele agora vai ser processado por um outro crime, que é lavagem de dinheiro. Tá certo? Então, o que acontece é o seguinte, tá? Esse crime, ele pode ser julgado em duas esferas. Na esfera estadual ou na esfera federal. Tá legal?
tá? Então, o que acontece? Existe a justiça federal e existe a justiça estadual. Não existe justiça municipal. Não existe, tá? Existe a justiça federal e a justiça estadual, tá? A questão é o seguinte. Tá bem aqui, ó. Infração penal antecedente. Quando ele fala de infração penal antecedente, é de onde surgiu o dinheiro, tá bom? Então, toda vez que a lei falar infração penal antecedente, é de onde apareceu o dinheiro, que é o crime anterior ao crime de lavagem de dinheiro. Tá bem? E aí ele chama de crime antecedente. Então, vamos entender isso aqui, tá? Então, presta atenção. A questão é o seguinte: ele vai ser julgado na Justiça Federal ou na Justiça Estadual? A pergunta é, professor, eu já entendi, existem duas justiças, a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Quando é que ele vai ser julgado na Justiça Federal? Quando o crime de lavagem de dinheiro for praticado contra o sistema financeiro da União. O Brasil. Tá legal? A União, Brasil. Então, toda vez que o crime de lavagem de dinheiro for praticado contra o sistema financeiro da União, vai ser julgado aonde? Na Justiça Federal. Tá? Contra a União, é fácil de lembrar. União Federal. Ou o crime antecedente, ele não está sendo julgado num crime antecedente? O crime antecedente está sendo julgado na Justiça Federal. Se o crime antecedente, de onde surgiu o dinheiro, está sendo julgado na Justiça Federal, o crime de lavagem de dinheiro vai ser julgado aonde? Na Justiça Federal. Tá entendido isso, gente? Vou repetir. São duas justiças. O que tu precisa saber para a prova? Quando o crime vai ser julgado na Justiça Federal e quando vai ser julgado na Justiça Estadual. Tá legal? Deu para entender isso? Então vamos anotar isso. O crime, coloca aí, o crime de lavagem de dinheiro. Certo, Rua. A Lena, até que enfim apareceu uma mulher aí, né? Né, Lana? Até que enfim, Lana. Vamos lá, Lana. Anota aí, pessoal do online, presta atenção, vamos lá. Então coloca aí, quando, como é que foi que eu coloquei? O crime de lavagem de dinheiro será julgado na Justiça Federal, coloque aí. O crime de lavagem de dinheiro será julgado na Justiça Federal? 2 pontos. Tá? Crime de lavagem de dinheiro será julgado na Justiça Federal? 2 pontos. Coloca embaixo. Número 1. Número 1. Quando for praticado contra o sistema financeiro da União. Quando for praticado contra o sistema financeiro da União. Quando for praticado contra o sistema financeiro da União. Tá? Olha para cá. Ele fala o seguinte, olha, ele fala União, autarquias, empresa pública, tá? Mas eu penso que para o nosso resumo, basta colocar União, a gente já sabe. Então, lá na prova, falar, ele vai ter que falar de alguma forma que essa autarquia é da União, que essa empresa pública é da União. Então, se aparecer União, vai para a Justiça Federal. Tá legal?
ponto e vírgula. Coloca número 2 aí. Número 2. Quando o crime antecedente, número 2, quando o crime antecedente, abro o parêntese, de onde originou-se o dinheiro sujo. Crime antecedente, de onde originou-se o dinheiro sujo. De onde originou-se o dinheiro sujo. Fecha o parêntese. Quando o crime antecedente, fecha o parêntese, for competência da Justiça Federal. Fecha o parêntese. For competência da Justiça Federal. Tá certo, gente? Tá? Ok? Aí eu te pergunto, são duas justiças, a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Quando vai para a Justiça Federal? Para a Justiça Estadual? Quando? Quando? Quando é que vai o crime ser julgado na Justiça Estadual? Quando? Eu estou te perguntando, quando? Quando não for para a Federal. É simples assim. E quando é que vai para a Federal? Quando o crime é contra o Sistema Financeiro da União e o crime antecedente está sendo julgado aonde? Na Justiça Federal. Tá? E se não vai para a Federal, vai para Estadual. Aí tu vai perguntar, professor, por que essa confusão? Por quê? É porque vai rolar dinheiro aí. Tu vai entender já já por que isso é importante. Você já deve ter assistido o seguinte: o traficante, né? O traficante tinha bens, aquela mansão, aqueles carros, já viram isso, né? O que a justiça faz com os bens dele? Confisca, não é isso? Confisca. E aí, o juiz faz o seguinte: se o juiz esperar até o final do processo, guardando aquela casa, guardando aquele carro até o final do processo, aquele carro já não vale mais nada. Aquela casa já está toda detonada. O que o juiz faz? Ele vende. O juiz vende. Deposita esse dinheiro numa conta judicial. Deixa rolar o processo. No final do processo, se ele for condenado, presta atenção na historinha. No final do processo, se ele for condenado, esse dinheiro vai para onde? Vai para a União, se o processo estiver rolando aonde? Na Justiça Federal. Ou vai para o Estado, se o processo estiver rolando aonde? Na Justiça Estadual. Entendeu por que isso é importante? É para onde vai o dinheiro do traficante. Deu para entender, gente? Tá? É por isso que é importante definir para onde é que vai aonde é que vai rolar o processo. Então, se o processo rola na Justiça Federal, no final do processo, no final das contas, o dinheiro, né, que foi arrecadado, vendendo, né, fazendo a apreensão dos seus bens, vai para a União, tá? E se rolar na Justiça Estadual, esse dinheiro vai para o Estado. Deu para entender isso? Tá? É só para te entender, ele vai falar tudo isso aqui, tá? Tá tudo escrito aqui, tá bom? Ele vai falar tudo isso aqui. Bem, ok? Deixa eu ver uma outra coisa aqui importante. Vamos lá para a lei agora. Pega aí a lei, é o artigo 2º, né? Parágrafo 2º, tá? Artigo 2º, parágrafo 2º. Tá? A história é o seguinte, olha. Dá uma olhada lá. No processo, acompanhe aí, por favor. No processo por crime previsto nessa lei, não se aplica o disposto, Tá, mas o que interessa aqui é o seguinte. Devendo o acusado que não comparecer
nem constituir advogado, grifa isso. O acusado que não comparecer, nem constituir advogado, será citado por edital, grifa isso. Prosseguindo o feito até o julgamento, com a nomeação do defensor dativo. Defensor dativo. Tá certo? Então, o que acontece é o seguinte, tá? Ele está sendo acusado, ele vai ser chamado para se defender, e ninguém achou o cara, ele está escondido, né? Ninguém achou ele para avisá-lo, porque vai o oficial de justiça notificá-lo. Mas ninguém acha o cara para ele tomar ciência. Como é que se chama isso? Contraditório. Esse é o princípio do contraditório. Você já deve ter ouvido falar. Contraditório ampla defesa. Já ouviram falar nisso? Então, o que se quer dizer o princípio do contraditório e da ampla defesa? O princípio do contraditório significa que todo mundo que está sendo acusado tem o direito de saber que está sendo acusado. Esse é o princípio do contraditório. Então, o contraditório é isso, tá? Contraditório é avisar a pessoa. Esse é o princípio do contraditório. Para quê? Para que ele possa se defender. E daí, é por isso que a gente ouve os dois juntos, né? Princípio do contraditório e da ampla defesa. Tá legal? Tá? Então, veja bem aqui. E aí, ele é acusado, tá? Ele é acusado, ele não aparece. Então, o juiz manda citá-lo por edital. Essa citação por edital se dá no jornal de grande circulação na cidade. Chamamos o fulano de tal para se fazer presente. Tá certo? E aí, o processo continua, entendeste? O processo continua, o processo não para. E o juiz vai nomear um defensor dativo. O que é um defensor dativo? O juiz vai nomear uma pessoa para defender aquele acusado. Agora, tu imagina a situação, né, desse advogado, né? Tu nem conhece o cara, tu não tem contato com ele, e o juiz impõe, tá, que aquela pessoa, que aquele advogado, geralmente é o defensor público, né, vá defender aquela pessoa. Tá bom, gente? Deu para entender essa história aqui? Deu para entender isso aqui? Tá, vamos em frente. Vamos em frente. Então, olha só. Bem, olha, o juiz de ofício, vamos lá, parágrafo 4º, dá uma olhada aí. O juiz de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, ou mediante apresentação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público, em 24 horas, havendo indício suficiente de infração penal, poderá decretar medidas asseguratórias dos bens, direitos e valores do investigado ou acusado, ou inexistente em nome do interposto pessoas, que seja instrumento, produto ou proveniente de crime previsto nesta lei ou de infração penais antecedentes. Então, o que ele está dizendo aí? Tá? Que o juiz, ele pode, né, a requerimento do Ministério Público ou do delegado, tá, fazer o quê? Tá? Decretar medidas asseguratórias de bens, direitos e valores, em outras palavras. Tá? Em outras palavras. Quando ele fala em delegado, eu acho que eu já expliquei isso aqui para ti. Eu acho que você já entendeu. Já estão vendo o processo penal, sim ou não? Começaram a ver o processo penal já? Então vocês têm uma ideia de como é que se dá essas etapas, né? Então, quando ele fala em delegado de polícia, é porque isso aqui ainda está na fase de quê? De inquérito. Ainda está na fase do inquérito. Né? Quando ele fala em Ministério Público, é porque a coisa já virou um processo. Né? Já passou da fase de inquérito. Né? Tem um inquérito, o delegado faz um relatório, manda para o Ministério Público vai analisar, vocês sabem isso, né? E aí o Ministério Público vai ver se cabe uma denúncia, tá? Em cima daquele relatório feito pelo delegado. Se o Ministério Público entender que ali cabe uma denúncia, e aí ele faz uma denúncia para quem? Para o juiz, para a justiça. E aí o juiz vai olhar, e se o juiz acatar aquela denúncia do Ministério Público, e aí começa o processo. E aí começa o processo. Tá? Então presta atenção. Anota aí, por favor. Tá? Então anota aí. Quando ele fala requerimento,
O que é o requerimento? A pedido, né? Requerimento é a pedido. Requerer é pedir. Tá legal? Então coloca um if aí. Coloca aí. A pedido do Ministério Público ou a pedido do Ministério Público ou do delegado de polícia, a pedido do Ministério Público ou do delegado de polícia, a pedido do Ministério Público ou do delegado de polícia, o juiz pode determinar medidas asseguratórias. O juiz pode determinar medidas asseguratórias de bens, direitos ou valores. Medidas asseguratórias de bens, direitos ou valores do investigado. Medidas asseguratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado. Do investigado ou acusado. Percebe que a lei coloca assim, investigado, né? Investigado porque está na fase de inquérito. E aí é feita pelo delegado. Acusado porque, né, já foi acusado por quem? Pelo Ministério Público. Então já passou a fase de inquérito. Tá legal, gente? Deu para entender isso? Então, na prática, significa o quê? Significa que o juiz manda pegar todos os bens daquela pessoa. Vocês já viram isso na televisão? Aquelas mansões, aqueles carros. Vai lá, né, na casa daquele traficante, lá no lugar onde ele está, e faz o quê? Faz a apreensão dos bens. Para quê? Já falei para ti. Para quê? Vai rolar um processo contra ele, tá? E aqueles bens, tá, são bens oriundos de lavagem de dinheiro ilícito. Deu para entender? Tá? Tá legal até aí? Então vamos lá, vamos em frente. Vamos em frente. Tá. Deixa eu ver aqui. Processo de alienação antecipada. Tá. Ele diz aqui o seguinte, olha. Essa alienação antecipada, grifa lá na lei, o parágrafo 1º. Para que essa alienação antecipada? É para preservar o valor do bem, grifa isso. Tá? Alienação antecipada é para preservar o valor do bem. Achou aí? É o artigo o quê? É o artigo o quê, gente? 4º. Artigo 4º, parágrafo 1º. Tá? Grifa aí. Então, a alienação antecipada, ela serve para preservar o valor do bem. Tá? Então, essas medidas asseguratórias são com o intuito de preservar o valor do bem. Porque senão, até o final do processo, aquela casa não vale mais nada, aquele carro não vale mais nada. Tá bom? Vocês entenderam isso, né? Eu vou avançar, tá? Deixa eu ver o que tem mais interessante aqui. Parágrafo 2º. Bem, na hora de pegar os bens daquele traficante, imagina que o juiz tenha pego alguns bens que foram comprados não com dinheiro sujo, não com dinheiro ilícito, tá? Então, olha o que diz o parágrafo 2º. O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores quando comprovada a sua licitude da sua origem. Grifa isso. Então, se for comprovada, grifa isso, até a sua origem. Então, se for comprovada a origem lícita daquele bem,
O juiz, ele pode liberar de forma total ou parcial. Tá certo? Agora, tá? Era um bem lícito, preste atenção, era um bem lícito. Ele comprou aquele bem, ele ainda era gente boa, ele ainda não era traficante, tá? O dinheiro, a origem é lícita. Mas o juiz faz o seguinte, ele pegou também aquele apartamento. Pegou. Aí o juiz diz o seguinte, olha, vendeu o apartamento, alienou o apartamento, tá? E aí o juiz diz o seguinte, olha, eu vou liberar, não tudo, eu vou liberar parte desse dinheiro. Eu sei que este apartamento ele foi comprado com dinheiro que não era lícito, porém, parte desse dinheiro vai ficar guardado. Porque se lá no final eu precisar desse dinheiro para ressarcir, eu vou usar esse dinheiro. Olha o que ele diz aqui. Mantendo-se a contrição dos bens, direito de valores necessário e suficiente à reparação dos danos ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal. Tá? Então, mesmo ele sabendo, ele libera só uma parte. Porque lá na frente ele pode precisar desse dinheiro para quê? Para pagar multas, custas do processo, entenderam? É por isso que ele fala de forma total ou parcial. Né? Mas se o juiz ele está vendo que aquele cara, o dinheiro que ele conseguiu já é um montante suficiente para ressarcir qualquer multa ou pagamento de custas posteriormente. E aí ele libera totalmente, entendeu? Deu para entender isso? Tá? É isso que ele está falando aqui. Então, mesmo sendo um bem de origem lícita, ele pode liberar apenas parcialmente. Tá bom? Deixa eu ver aqui mais. Tá. Vamos lá, parágrafo 3º. Agora, grifa aí. Para a liberação desse bem, grifa isso. Parágrafo 3º. Deve haver o comparecimento, grifa isso, pessoal do acusado ou de interposta pessoa a que se refere o caput deste artigo. Tá? Então, ele tem que ter o quê? Uma procuração. Tá? Então, ele tem que ir pessoalmente ou passa uma procuração para essa pessoa requerer a liberação desse bem. Tá? Porque, preste atenção, ele pode estar preso. Se ele está preso, não tem como ele ir lá, né? Ele está preso. E aí ele pode passar uma procuração para uma outra pessoa requerer, tá? Pedido de liberação desse bem, tá bom? Tá, deixa eu ver o que tem de interessante aqui. Bem. Tá. Aqui no parágrafo 4º, dá uma olhada aí. 4º. No artigo 4º, desculpa. O caput do artigo 4º, ele diz o seguinte. Alienação antecipada para preservação dos bens sob contrição será decretada pelo juiz, tá? Então, só quem pode fazer essa alienação... Gente, o que é alienar? O que vocês entendem por alienar? Regra geral, a palavra alienar significa vender, alugar, transferir a propriedade, a posse de um bem que está com você para uma outra pessoa. Regra geral é isso que quer dizer alienar. Só que aqui nesse caso, essa alienação a gente vai entender de que forma? De venda. Tá legal? Mas o termo alienar é isso, é passar a posse de uma pessoa, de um bem, de uma pessoa para uma outra pessoa. E aí pode ser venda, pode ser aluguel, pode ser doação. Isso é alienação. Só que aqui ele está falando no sentido de vender, tá bom? Então, a gente entende dessa forma. Então, vamos lá. Alienação antecipada para a preservação do valor dos bens será decretada sempre pelo juiz, né? A pedido de quem? Do Ministério Público ou do delegado. Só que aqui, preste atenção, aqui nesse artigo 4º, ele não fala do delegado. Olha quem aparece aqui. O Ministério Público, grifa aí, ou
solicitação da parte interessada. Olha aqui, tá? Então, aqui aparece uma outra situação. Anteriormente, nós tínhamos visto, né, que essa alienação é feita a pedido do Ministério Público ou do delegado. Aqui aparece uma outra situação. Ele fala solicitação da parte interessada. Tá certo? Então, outra parte interessada pode solicitar ao juiz, né? Lógico, gente. Se o cara vai pedir para o juiz, ele não pode ele mesmo ir lá, vocês sabem disso, né? Tem que ser através de um advogado, tá certo? Solicitar que seja feito essa alienação, tá? Mas o que eu quero chamar a tua atenção é exatamente isso, tá? A parte interessada, que até então não havia aparecido. Tá certo? Mediante petição autônoma, olha, quem é que tem que pedir? O seu advogado, que será autuada em apartado e cujos autos terão tramitação em separado em relação ao processo principal. O que ele está falando aqui? Existe o processo principal e esse pedido ele vai apartado, ele vai anexo. É isso que ele está falando. Quando ele fala aí, apartado, terão tramitação separados, então, mesmo que eles estejam apartados, eles vão seguir separadamente. Tá? Mas eu penso que isso nem é importante. O que é importante aqui é exatamente isso que eu grifei aqui, tá? A parte interessada. Certo? Tá? Bem, o requerimento, parágrafo 1º. O requerimento da alienação deverá conter a relação de todos os demais bens, com descrição, especificação de cada um deles, a informação sobre quem os detém e o local onde se encontram. Tá? Então, na hora de fazer essa solicitação, essa pessoa interessada, ela tem que dar a descrição dos bens e aonde se encontram os bens, né? De forma detalhada. O juiz determinará a avaliação do bem nos autos apartados e intimará ao Ministério Público para que tome as providências. Tá legal, gente? Tá? Bem, complicado isso, né? Aí quer dizer que, poxa, professor, quer dizer que o cara que está sendo lesado, é ele que vai ter que ficar dizendo os bens, onde estão os bens, né? Complicado isso. Isso acontece muito, sabe onde? Na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho. O empregado move uma ação contra o empregador, né? E aí o cara não tem bens, para poder satisfazer aquela dívida trabalhista, né? E aí o juiz intima para que o oficial de justiça vá lá para fazer, né, uma avaliação dos bens, dos possíveis bens, para que possa ser feito exatamente isso que a gente está vendo, alienação dos bens. Para quê? Para que seja feito dinheiro. Para quê? Para poder satisfazer aquela dívida trabalhista. Entendeu? Só que o cara, ele esconde tudo que é dele. Mas o empregado sabe. O empregado sabe, porque como ele era empregado dele, ele sabe exatamente onde é que estão os bens. E aí o empregado vai lá e fala, né, através do seu advogado, para o juiz, aonde é que se encontram os bens daquele patrão que está escondendo os bens, entendeu? Isso acontece muito na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho. Tá legal? Podemos seguir? Bem, parágrafo 3º, deixa eu ver aqui. Tá, eu vou pular isso aqui. Ah, tá. Não, isso aqui tem um negócio interessante, olha. Aí é feito avaliação e dirimidas as eventuais divergências sobre o respectivo laudo. O juiz, por sentença, homologará o valor atribuído aos bens, determinará que seja alienado em leilão ou pregão, grifa isso. Então, como é que vai ser vendido isso? Leilão ou pregão, preferencialmente eletrônico, né? Valor não inferior a 70%, a 75% da avaliação, grifa isso. Tá certo? Então, é a forma que vai ser vendido, isso cai em prova. Leilão ou pregão, preferencialmente eletrônico. Tá? Preferencialmente eletrônico. Tá certo? Você já deve ter visto algum leilão, né? Nem que seja em filme, né? Já viram, né? Então, o pessoal vai dando lance e tal. Mas o que é interessante aí também é esse valor, tá? Que não pode ser inferior a 75%.
Tá? Bem, coloca aí no teu resumo. Vamos colocar. Coloca uma coisa importante no seu resumo. Coloca lá um hífen. Uma vez feita a alienação dos bens, coloque aí, por favor. Uma vez feita a avaliação dos bens do acusado, uma vez feita a alienação dos bens do acusado, o valor será depositado em uma conta judicial. O valor será depositado numa conta judicial remunerada. Remunerada. Uma conta judicial remunerada. Tá? 2 pontos. 2 pontos. Coloque embaixo. Número 1. Número 1. Nos processos da Justiça Federal, ou vai para a Justiça Federal ou para a Justiça Estadual, não é isso? Já sabe disso, tá? Então coloca aí. Nos processos da Justiça Federal, o depósito será na Caixa Econômica Federal. Tá? Nos processos da Justiça Federal, o depósito será na Caixa Econômica Federal. Tá? Ponto e vírgula. Coloca embaixo. Número 2. Número 2. Nos processos de competência da Justiça dos Estados, nos processos de competência da Justiça do Estado, os depósitos serão em instituição, os depósitos serão em instituição designada pela lei, instituição designada pela lei, ou nos bancos que representam os estados, ou nos bancos que representam os estados. Tá? Então, por exemplo, aqui seria o Bampará. Tá? E se não tiver, professor, se não tiver, e aí vai para uma instituição da União. Tá bom? Deu para entender aí? Dá uma lida aí. Dá uma lida aí. Então, aquilo que a gente já conversou. Tu estás colocando aí no papel aquilo que a gente já tinha conversado. Faz a alienação, né? Faz a alienação dos bens, vende os bens, tá certo? Faz a alienação dos bens, vende os bens e pega o dinheiro, coloca numa conta, né, remunerada, né? Que conta é essa? Se o processo rola na Justiça Federal, é na Caixa Econômica Federal. Se o processo rola na Justiça Estadual, é nos bancos de cada estado. Tá certo? Tá? Então você colocou aí, escreveu o que a gente já tinha conversado, tá bom? Deixa eu só colocar aqui o...
Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Estagiário faz um. Bem, vamos lá. Vamos lá. Bem, vamos lá para a lei. Parágrafo 5º. Que artigo é esse? Artigo 4º ainda, né? Então, olha. Grifa lá. Inciso 1º. Se a sentença for condenatória, tá? Se ele for condenado, grifa isso, tá? Competência, processo de competência da Justiça Federal será incorporado ao patrimônio da União. Achou aí? E nos processos de competência da Justiça do Estado será incorporado ao patrimônio do Estado. Tá bom? A gente já sabia disso também. Mas grifa aí. Tá? Grife aí. Parágrafo 5º, inciso 1º, tá? Professor, e se ele for absolvido, o que acontece com o dinheiro? Inciso 2º, grifa. Se ele for absolvido, né? O que acontece com o dinheiro? Volta para ele, né? Ok? É colocado à disposição do réu, volta para ele o dinheiro. Acrescido, né, da remuneração da conta judicial, tá? Porque foi colocado numa conta que vai render juros, né? Tá certo? Então, volta para ele o dinheiro. Tá bom? Ok? Certo, eu vou avançar aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Olha o que diz o parágrafo 10º. Sobrevindo o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou seja, ele foi condenado, né? Trânsito julgado é quando não cabe mais recursos, tá? Então ele foi julgado, foi condenado e não cabe mais recursos. O juiz vai decretar o quê? A perda dos valores depositados na conta remunerado e da fiança, tá certo? Então, todo o dinheiro, se foi condenado e a sentença for transitada em julgado, todo o dinheiro vai para a União ou vai para os estados. A perda dos bens não alienados antecipadamente e daqueles aos quais não foi dada destinação prévia, tá? Porque existiam bens que não foram alienados. Vai aparecer aqui a seguinte situação. Aquela casa, aquela mansão, o juiz resolveu alienar. Por quê? Se fosse esperar até o final do processo, haveria uma depreciação do valor. Tá? Mas imagina que tinha um sítio. Tinha um sítio. O juiz resolveu não vender o sítio. Tá? O juiz, ele vai escolher uma pessoa física ou jurídica para tomar conta daquele sítio, para administrar o sítio, enquanto rola o processo. Tá? Só para te entender. E aí ele diz o seguinte, se ele for condenado, né? Se ele for condenado com trânsito em julgado, né? Haverá a perda dos bens não alienados. Então, aquele sítio que não foi vendido, mas que está rolado no processo, ele vai perder. Tá legal? Tá? É isso que ele está falando aqui. Tá bom? É isso que ele está falando aqui. Tá? Vamos lá. Tá? Bem, deixa eu ver aqui. Tá. Olha.
Artigo 4º, grifa aí. O que ele está falando aí é da ação controlada. Lembra da ação controlada? Escreve aí do lado do artigo 4º, ação controlada. Tá? Anote, por favor, ao lado do artigo 4º, ação controlada. Tá? Ação controlada. Tá certo? Então, olha o que diz o artigo 4º. A ordem de prisão da pessoa ou a medidas asseguratórias dos bens, direitos ou valores poderão ser suspensas pelo juiz. Grifa isso, né? Poderão ser suspensas pelo juiz, ouvindo o MP, quando a sua execução imediata puder comprometer a investigação. Então, lembra, tá, que essas medidas asseguratórias, elas podem ser tomadas durante a fase de investigação, tá? Mas só que, se o juiz tomar essas medidas asseguratórias ainda durante a fase de inquérito, tá certo? A fase de investigação, a fase de inquérito, poderá assustar o cara, tá? Ele pode simplesmente sumir com os bens, tá certo? E aí, o juiz, ele pode determinar o quê? A suspensão da prisão dele ou das medidas asseguratórias. Deu para entender? Tá? Como é que se chama isso? Ação controlada, que a gente já viu aqui. Né? Então, o que é ação controlada? Vamos só lembrar, já foi visto aqui. Olha aqui a ação controlada. Consiste no retardamento da intervenção policial, que deve ocorrer no momento mais oportuno do ponto de vista da investigação criminal ou da colheita de provas. Tá certo? Então, isso é ação controlada. Então, suspende a prisão dele, suspende a alienação, tá certo? Porque aí tu pode assustar o cara. Tá certo, gente? Escreveu aí? Ação controlada? Tá. Vamos lá no artigo 5º. No artigo 5º, dá uma olhada aí. Ele vai falar exatamente daquilo que eu falei ainda há pouco para você. Quando as circunstâncias aconselharem, o juiz ouvindo o MP nomeará, grifa aí, pessoa física ou jurídica qualificada para a administração dos bens, direitos ou valores sujeito a medidas asseguratórias. Grifa isso. Tá? Então, o juiz, ele pode simplesmente, tá, não alienar o bem. E aí ele vai definir uma pessoa física ou jurídica para quê? Para que fique administrando. Essa pessoa vai ganhar alguma coisa, professor? Certamente sim, né? Ele não vai trabalhar de graça. Grifa aí. Artigo 6º. A pessoa responsável pela administração dos bens. Grifa isso. Fará jus. Grifa aí. Inciso 1º. Fará jus a uma remuneração, tá? Ele não trabalhar de graça, ele vai receber. Inciso 2º. Periodicamente, ele vai ter que informar o estado da coisa. Como é que se encontra a coisa? Tá bem? Como é que se encontra a coisa? Tá? Então, toda vez que for solicitado pelo juiz, ele vai ter que passar um relatório de como é que aquele bem se encontra. Tá legal? Tá? Mas entenderam isso, né? Então, nem todos os bens vão ser alienados. Alguns podem ser preservados. E aí o juiz vai determinar uma pessoa física ou jurídica para tomar conta. Tá? Deixa eu ver aqui. Que mais? Bem, tá. Coloca aí no teu caderno aí. Tem uma coisa importante aqui. Coloca aqui aí no seu caderno. Vamos lá pro caderno. Tá? Coloca assim. Se este crime for cometido se este crime for cometido
por agente público, se este crime for cometido por agente público, haverá, agente público, tá? Haverá a interdição, do exercício do cargo, haverá a interdição do exercício do cargo pelo, vírgula, interdição do exercício do cargo, vírgula, pelo dobro do tempo da pena. Pelo dobro do tempo da pena. Tá? Pelo dobro do tempo da pena. Isso é importante para a prova. Então, se tiver agente público envolvido, né, ele não vai poder exercer o novo cargo ou função por quanto tempo? Pelo dobro do prazo da pena. Tá bom? Tá? A pena é de quanto? A pena é de quanto? De 3 a 10 anos, né? A pena é de 3 a 10 anos. Tá certo? Que ainda pode ser aumentada, né? Que ainda pode ser aumentada. De 1 a 2/3. Tá bom? Bem, vamos em frente. O que mais que a gente tem aqui? Olha, aqui ele diz... Que artigo é esse, hein? É o artigo 6º, né? Aqui ele diz o seguinte, lá no parágrafo 2º, olha. Acompanhe aí, vamos lá para a lei. Lá no parágrafo 2º ele diz que os instrumentos do crime sem valor econômico, cuja perda em favor da União, do Estado, se for decretada, serão inutilizados, grifa. Então, aqueles que não têm valor econômico serão inutilizados ou doados ao museu do crime. Tá? Tá certo? Bem. Agora, e se esse crime for praticado no estrangeiro, professor? Dá uma olhada no artigo 8º aí. Vamos lá para o artigo 8º, grifa aí. O juiz determinará, grifa, a hipótese da existência de tratado ou convenção internacional e por solicitação de autoridades estrangeiras competentes mediante medidas asseguratórias sobre bens, direitos e valores oriundos do crime descrito no artigo 1º praticado no estrangeiro. Tá? Então, se o crime, tá, for praticado no estrangeiro, tá certo? Tá? O juiz vai observar se há um tratado internacional entre o Brasil e esse Estado estrangeiro, tá? Para quê? E a mesma história, tá? Para tomar medidas asseguratórias sobre os bens que estão no estrangeiro. Porque imagina que esse pessoal comprou imóveis não no Brasil, eles compraram fora do Brasil. Entendeu? Fora do Brasil. Esperto eles, né? Então, em vez deles pegarem o dinheiro, comprarem aqui, porque eles sabem que se eles forem pegos, vai acontecer isso, que eles estão todos bem instruídos, né? A gente não conhece lei, mas esse pessoal conhece. Então, eles são todos bem instruídos. Olha, se tu comprares aqui, se você for preso, o juiz vai pegar esses teus bens e vai vender. Compra fora do Brasil. E ele vai e compra fora. Tá? É isso que ele está falando aqui. Tá bem? Bem, tá? Então, ele vai verificar se existe um tratado entre o Brasil e esse Estado estrangeiro, para que essas medidas asseguratórias possam ser tomadas. As mesmas medidas asseguratórias que a gente conversou. Vende o bem, coloca numa conta, entendeu? Agora, e se não houver? Parágrafo 2º, olha. Na falta de tratado ou convenção, os bens, direitos ou valores
privado sujeito a medidas asseguratórias por solicitação da autoridade estrangeira competente, ou os recursos provenientes da sua alienação serão repartidos entre o Estado requerente e o Brasil, na proporção da metade, ressalvados os direitos do lesado ou de terceiro de boa-fé. Grifa isso. No finalzinho, tá? Sua alienação serão repartidos. Agora, né? Se esses bens estão no estrangeiro, foi vendido, né? Tá certo? E não tem um tratado. Não existe um tratado. Faz o quê? Divide o dinheiro agora. O dinheiro não ficava antes ou para a União ou para o Estado? Se tiver no estrangeiro, esse dinheiro vai para onde agora? Metade para o Brasil e metade para o país estrangeiro. Deu para entender, gente? É isso que ele está falando aí, tá? Grifa isso aí. É isso que ele está falando aí. Deixa eu ver aqui. Tá. Bem, lá no artigo 9º, tá? Ele diz que sujeitos às obrigações referidas no artigo 10 e 11, as pessoas físicas e jurídicas que tenham caráter permanente ou eventual como iniciativa principal ou acessória, cumulativamente ou não. Bem, a captação intermediária, a intermediação e aplicativo de recursos. Bem, agora é o seguinte, presta atenção, para te entender essa parte aqui. Essa lei, ela não é grande, ela tem quantos artigos? Sei lá, ela é pequenininha. Quantos artigos tem essa lei? Está acabando já. Quantos artigos tem? 18 artigos. Perto daquelas monstruosas que a gente está acostumado, né? O ECA, vimos o ECA aqui, né? O ECA tem, vimos todo o ECA? Acho que sim, né? Tem 200 e pouco artigos o ECA, né? Então, 18 artigos é nada. É nada. Mas ela é cheia de detalhes. Ela é cheia de detalhes. Então, presta atenção. Eu divido essa lei em duas partes. Tá? Essa primeira parte foi a que nós acabamos de ver agora. Que ela fala do quê? Ela fala da pena, ela fala do quê? Dos atenuantes, dos agravantes. Que mais que ela fala? Ela fala da alienação antecipada dos bens. Ela fala que o dinheiro vai ser colocado numa conta judicial, né? E que no final, se ele for condenado, esse dinheiro vai para onde? Para a União ou para o Estado? Vai depender de onde está rolando o processo. Não é isso que ele falou aí? Tá? Então ele fala disso. Agora ele vai falar de outro assunto. Então do artigo 9º em diante, ele vai falar de outro assunto. Tá? Então vamos entender. Vamos mudar de assunto agora. Então ele não vai falar mais desse pessoal aí, de alienação dos bens. Vai tratar de outro assunto. Presta atenção. Para te entender. O artigo 9, o artigo 10, o artigo 11 e o artigo 12, 9, 10, 11 e 12. Vai falar do quê? Então, olha só. No artigo 9, ele fala o seguinte: sujeitam-se às obrigações referidas no artigo 10 e 11 as pessoas físicas e jurídicas que tenham caráter permanente ou eventual. Vamos lá no artigo 10. O que está lá no artigo 10? Vamos lá no artigo 10. Lá no artigo 10, aqui, né? Ele fala do seguinte. Olha que interessante. Lá no artigo 10, ele fala no seguinte. Que o pessoal do artigo 9, o artigo 9 faz referência ao artigo 10. E o artigo 10 faz referência no artigo 9. Referência ao artigo 9. Diz, olha, o pessoal que está lá no artigo 9 deve identificar seus clientes e manter cadastro atualizado dos seus clientes. Manter registro de todas as transações em moedas nacionais. Deverão adotar políticas de procedimento de controles internos. Então, preste atenção. No artigo 9, ele vai dizer o seguinte, que as empresas de cartão de crédito, artigo 9, as empresas de cartão de crédito, os bancos
os bancos. O pessoal que trabalha com venda e compra de ouro. Esse pessoal aí, eu estou resumindo, tá? Tem muito mais gente que eu vou te mostrar. Esse pessoal aí tem que fazer o quê? Eles têm que manter o cadastro atualizado desses clientes, eles têm que manter registro de todas as transações em moedas que esses clientes fizerem, e eles têm que ficar o quê? De olho na movimentação dos seus clientes. Então, vamos lá. Vou repetir com calma. No artigo 9, ele fala das empresas financeiras, das entidades financeiras. Vamos resumir assim, que são muitas, eu vou te mostrar. No 10, ele diz o quê? Fiquem de olho na movimentação dos seus clientes. É isso que ele fala no 10. E no 11, o que ele fala no 11? No 11, ele diz o seguinte: toda vez que esse cliente fizer uma movimentação suspeita, você tem que comunicar imediatamente quem? O COAF. Já ouviram falar do COAF? Nunca ouviram falar do COAF? Vocês nunca ouviram falar da Lava Jato? Hein, gente? Por favor, pelo amor de Deus. Nunca ouviram falar da Lava Jato, que condenou Lula? Gente, pelo amor de Deus, que país vocês estavam? Onde vocês estavam? Sim ou não, gente? Pelo amor de Deus, sim. Como não? Vocês não souberam que o Lula foi preso também? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Foi o COAF. Foi o COAF que descobriu tudo. Foi o COAF que descobriu tudo. A gente não viu aqui... Qual é a lei? Agora eu acho que é a lei de... Não, acho que eu não vejo com vocês essa lei. Eu vejo com o pessoal do Banco do Brasil. Né? Mas a Lava Jato, como é que começou a história da Lava Jato? A história da Lava Jato começou com o descobrimento de dólares. Dólar dentro de um carro. E esses dólares estavam sendo usados para lavagem de dinheiro. Então, estava sendo envolvido os doleiros. E a Polícia Federal foi puxando esse fio. Foi puxando o fio e descobrindo, investigando, até chegar no presidente Lula, que hoje é presidente. Ficou preso quase 2 anos, em função da Lava Jato. E quem descobriu toda essa movimentação financeira suspeita foi o COAF. Foi o COAF. Tá? Então, é por isso que os bancos, essas entidades, eles têm que avisar o COAF. Toda vez que houver uma movimentação financeira estranha, tem que avisar o COAF. Tá legal? Vou repetir. Artigo 9, ele vai te apresentar as entidades financeiras. No artigo 10, fiquem de olho nos seus clientes. E no artigo 11, se houver uma movimentação suspeita, avise o COAF em 24 horas. Tá entendido isso? Tá? Agora eu vou te mostrar em detalhes, tá? Mas é isso, o resumo da ópera é isso, tá? E o 12, professor? O 12, ele vai falar das punições se não cumprirem o que está determinado. Tá? O 12 fala das punições. É isso. E acabou essa lei. Percebe como eu consigo rapidinho fazer um resumo para ti do negócio chato aí para caramba? Eu consigo rapidinho resumir para ti. Tá? Eu posso mostrar agora em detalhes? Então eu vou te mostrar em detalhes. Vamos primeiro para o 9. Tá? Se tu quiseres anotar no teu esquema aí, só anota, a gente não vai anotar tudo, que é coisa pra caramba, tá? Só coloca o esquema aí, né? Então, no artigo 9, a lei apresenta, né, as instituições... Quer colocar no teu caderno aí? Coloca aí. Coloca aí. Não vai dar para colocar todas, tá? Eu vou te mostrar que é gente pra caramba, tá? Não dá para colocar todas, tá bom? Então, coloca aí. No artigo 9º, a lei apresenta, tá? No artigo 9º,
A lei apresenta as pessoas física e jurídica as pessoas físicas ou jurídicas que estão sujeitas, as pessoas físicas e jurídicas que estão sujeitas ao mecanismo de controle, que estão sujeitas ao mecanismo de controle da lavagem de dinheiro. Mecanismo de controle da lavagem de dinheiro. Olha para cá. Quem são? Agora acho que fica mais fácil. Olha para cá. Quem são? Aí ele fala. As empresas que fazem captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiro, faz a captação, aplicação de recursos de financeiro de terceiro. Compra, venda de moeda estrangeira, emissão, distribuição e liquidação de negociação, intermediação e administração de títulos ou valores imobiliários, bolsa de valores, asseguradoras e corretoras de seguros de entidades de previdência complementar, administradora de cartão de credenciamento ou cartões de crédito, as administradoras ou empresas que se utilizem de cartão ou qualquer outro meio eletrônico, magnético ou equivalente, e por aí vai, gente. Olha para cá, olha para cá, olha para cá, por aí vai. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí, ó. Por aí vai. Tá legal? Aí ele vai falando, todo mundo, olha. Olha aqui, olha. É gente pra caramba, tá? Aquilo que eu te falei, não dá para decorar esse pessoal. Mas se a gente tiver a ideia do que trata a lei, tu não precisa decorar. É todo mundo que, de uma certa forma, faz movimentação o quê? Financeira. Pronto, ponto. Né? Qualquer pessoa física ou jurídica que faz uma movimentação financeira, ponto. Tá? Coloca aí. No artigo 10, entenderam, não é? O 9, gente. Fala comigo. No artigo 10, no artigo 10, a lei determina, no artigo 10, a lei determina que as pessoas referidas no artigo 9º, que as pessoas referidas no artigo 9º faça a identificação dos seus clientes, faça a identificação dos seus clientes, faça a identificação dos seus clientes e mantenha o registro, faça a identificação dos seus clientes e mantenha o registro de toda a atividade financeira. E mantenha o registro de toda a atividade financeira. Mantenha o registro de toda a atividade financeira. Vírgula. Em outras palavras, vírgula. Em outras palavras, vírgula. Fiquem de olho nos seus clientes. Coloca assim. Fiquem de olho nos seus clientes. Tá? Fiquem de olho nos seus clientes. Tá?
Olha para cá. Tá? Olha para cá. Identificação dos seus clientes e mantenha o cadastro atualizado. Manter registro de toda transação em moeda nacional ou estrangeira. Deverão adotar políticas e procedimentos e controles internos compatíveis com seu porte e volume de operação. Deverão cadastrar-se e manter seu cadastro atualizado, né? Junto ao COAF. O que é COAF, professor? É Conselho de Controle de Atividade Financeira. Depois a gente anota o COAF. Vai ter aqui uma parte da lei só falando do COAF. Oi. Ela é uma autarquia, aí ficaram brigando por ela. Ora ela está vinculada ao Banco Central, ora ela está vinculada à Secretaria de Segurança Pública, e aí fica por causa dessa importância do COAF. Esse COAF, ele tomou muita importância, ele ficou em evidência exatamente na época da Lava Jato, porque até então nunca ninguém tinha ouvido falar de COAF, né? E aí ele entrou em evidência exatamente na época da Lava Jato, né? Mas eu penso que hoje ele está vinculado ao Banco Central, tá? Banco Central, né? E tem um detalhe, ele é um órgão, tu começas a perceber que ele é um órgão da administração pública, né? Ele não tem competência de mandar prender, não tem competência disso. Ele é um órgão administrativo, que só vai o quê? Controlar. Viu um negócio estranho, e aí ele, opa, esse pessoal está movimentando muito, né? Eu brinco com as meninas aqui que vão fazer aqui o concurso do pronto-socorro, né? Tem uma técnica de enfermagem, de repente está chegando de helicóptero, porque lá no pronto-socorro tem um heliponto, não tem um heliponto? Lá chega de helicóptero, porra. Técnico de enfermagem está chegando de helicóptero, nem um médico chega de helicóptero, ela está chegando de helicóptero. Tem alguma coisa errada aí, né? Porque o trânsito está muito ruim em Belém, comprei um helicóptero. Tá, beleza, mas... tem alguma coisa errada aí, né? Beleza, gente? Deverão atender as requisições formuladas pelo COAF periodicamente, na forma e condições por ele estabelecida. Esse é o quê? Esse é o 10, né? Em outras palavras, fique de olho nos seus clientes. Vamos lá. Aí nós temos depois o 11. Coloca aí o 11. O 11. Artigo 11. Coloque aí. No artigo 11, coloque aí. No artigo 11, as pessoas referidas no artigo 9º, no artigo 11, as pessoas referidas no artigo 9º deverão comunicar ao COAF, qualquer movimentação financeira suspeita. Deverão comunicar ao COAF qualquer movimentação financeira suspeita. Deverão comunicar ao COAF qualquer movimentação financeira suspeita no prazo de 24 horas. Deverão comunicar ao COAF qualquer movimentação financeira suspeita no prazo de 24 horas. Tá certo? Tem que comunicar o COAF. Tá? Beleza? Bem, tá? Então, olha, vou repetir. No artigo 9, ele fala das instituições financeiras. No artigo 10, ele diz, fiquem de olho nos seus clientes. No artigo 11, ele fala que toda vez que houver movimentação suspeita, eles têm que avisar o COAF.
E no artigo 12 ele vai falar do quê? Das penalidades. Das penalidades. De quem? Das pessoas que estão no artigo 9. Nono, né? Tá legal? Coloca aí. Artigo 12. Coloque aí. Coloca aí. No artigo 12, a lei apresenta as penalidades. No artigo 12, a lei apresenta as penalidades às pessoas. As penalidades às pessoas referidas no artigo 9º. As pessoas referidas no artigo 9º, vírgula, que deixarem de cumprir, as obrigações, dos artigos 10 e 11, que deixarem de cumprir as obrigações dos artigos 10 e 11. Tá? Coloca aí, 2 pontos. 2 pontos. Quais são essas penalidades? Coloque aí, 2 pontos. Número 1, embaixo, advertência. Elas serão advertidas, né? Advertência. Número 2, multa. Número 2, multa. Número 3, tá? Número 2, multa. Depois eu entro no detalhe dessas multas, tá? Mas a gente não vai lembrar de todos os detalhes, mas tu vai lembrar que é multa. Multa tu vai lembrar. Advertência, multa. Número 3, inabilitação temporária pelo prazo de até 10 anos. Inabilitação temporária pelo prazo de até 10 anos. Inabilitação temporária pelo prazo de até 10 anos. E número 4, cassação ou suspensão. Número 4, cassação ou suspensão da autorização, cassação ou suspensão da autorização para o exercício, cassação ou suspensão da autorização para o exercício de atividade. Cassação ou suspensão da autorização para o exercício de atividade. Tá? Então, essas são o quê? As penalidades. Tá? Tá certo? Então, lembra que essas penalidades, elas serão aplicadas por uma entidade administrativa, tá? Tanto que a lei fala aqui, ó, responsabilidade administrativa, tá? Então, advertência, multa. Aonde essa multa, veja aqui, dobro do valor da operação ao dobro do lucro ou real obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação e multa ao valor de 20 milhões de reais. Mas tu não vai lembrar disso aqui, tu vai lembrar da multa,
Então, multa é uma das penalidades. Olha para cá. Inabilitação temporária pelo prazo até 10 anos para esse cargo de administrador da pessoa jurídica, que são daquelas empresas, ele fica impossibilitado até 10 anos. Cassação ou suspensão de autorização para essa atividade, da operação ou funcionamento. Tá? Essas são as penalidades. Tá certo? Tá? E aí ele fala depois mais algumas coisas aí, multa de novo. Bem, bora falar do COAF agora. Vamos lá para a lei. Para a gente fechar. Fechar a lei. Tia, calma, a gente não vai embora ainda não. Vou fechar a lei, tá? Lembra que a gente tem lei pra caramba para estudar. Vamos fechar essa lei. Vamos falar do COAF. Artigo 14. Vamos lá. Vamos lá para a lei. Artigo 14. Ele diz o seguinte, tá? Fica criado, no âmbito do Ministério da Economia, o Conselho de Controle de Atividade Financeira, grifa, COAF. Grifa, Conselho de Controle de Atividade Financeira. COAF. Grifa a finalidade do COAF. Com a finalidade disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas. Então, olha só a competência dele. Fiscalizar, disciplinar e aplicar penas administrativas. Tá? O COAF é um órgão administrativo. Tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Interessante. Olha, parágrafo 3º. O COAF poderá requerer aos órgãos de administração pública as informações cadastrais bancárias e financeiras, grifa, da pessoa envolvida em atividade suspeita, tá? O COAF tem essa competência, achou aí? Parágrafo 3º. Requerer aos órgãos de administração pública, tá? Agora, quando o COAF entender que ali existe crime, ele deve comunicar às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência de crimes previstos nessa lei. Então, se ele concluir que aquelas empresas, lá do artigo 9º, estão envolvidas num processo de lavagem de dinheiro, e aí ela faz a denúncia, tá, aos órgãos competentes, para que tome os procedimentos cabíveis. Tá bom? Olha, grifa lá o 17B de bola, para a gente fechar a lei. Vamos fazer um intervalinho depois de 5 minutinhos, depois a gente volta para ver uma outra lei, tá? Vamos lá. 18B, grifa aí. A autoridade policial e o Ministério Público terão acesso exclusivamente aos dados cadastrais do investigado, que informam qualificação pessoal, filiação, endereço, independente de autorização judicial. Isso é importante, grifa isso. Então, tanto o Ministério Público como a autoridade policial, aí entendo o delegado, ele pode ter acesso, né, aos dados cadastrais do investigado, tá? Qualificação pessoal, filiação, endereço. Independente de autorização de quem? Do juiz, tá? Então, não precisa pedir ao juiz. Tá bom? Não precisa de autorização do juiz. Beleza? Então, vamos lá. Fechamos essa lei.